Olá, amigos. É muito bom iniciarmos mais um programa Castelo Forte, um programa com entrevistas, conversas sobre temas que achamos importantes em nossas famílias, na sociedade. Um programa também de reflexão bíblica, um programa que deseja animar, estimular e também trazer informações interessantes em diversas áreas como saúde, educação, a nossa vida em família. E hoje nós temos a oportunidade de conversarmos com a Rosiane Rettinger, professora de literatura no Colégio Evangélico Alberto Torres, também aqui na nossa Univates. Certamente nós vamos poder conversar sobre temas que são interessantes, tem a ver com a nossa vida diária, no trabalho, na família. Rosiane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco no programa Castelo Forte. Você é professora de literatura e nós diariamente nos deparamos com essa questão do saber ler, compreender o que lemos. Para começar, professora Rosiane, quem sabe pode comentar um pouco daquilo que você percebe em termos de leitura. As pessoas entendem hoje em dia o que elas estão lendo? O que você enxerga nessa área? Bom, boa tarde, então, pastor Eric. É um prazer, obrigado pelo convite. Olha, o tema literatura é um tema bem complexo, né? Porque ele abrange, na verdade, algo que muitas pessoas entendem que não é essencial na sua vida, né? Quer dizer, o que é essencial na vida das pessoas é comer, trabalhar, ganhar o seu dinheiro, né? Tem toda uma vida útil e prática, e para muitas pessoas a literatura não cabe na sua vida, né? Para essas pessoas eu sempre digo, né? Olha, a literatura é essencial na nossa vida. Assim como temos uma fé essencial, a literatura também é importante, porque ela também vai trabalhar com a questão da alma, né? Com o nosso entendimento sobre ética, o nosso conhecimento sobre as outras pessoas, sobre o mundo. Então ela vai nos ajudar sim. Às vezes as pessoas acham que não vai ajudar na vida prática, mas ela ajuda de uma maneira diferente, né? Diferente do dinheiro, diferente da comida, né? Mas ela vai nos ajudar também. Além dessa questão assim da utilidade, enfim, da literatura, nós temos o fato de que uma problemática, na verdade, que é a questão do entendimento da literatura, né? Porque realmente assim, nós temos uma realidade no Brasil que é um país que carece de uma educação melhor, né? Em que em muitos lugares a pessoa não tem acesso a livro nenhum, mesmo estando numa escola. Se a gente pensar em cidades muito pobres, né? Lugares muito ermos, enfim, né? Que essas coisas não chegam, né? Então, se nem a informação básica não chega, então como essa pessoa vai chegar ao texto que é um pouco mais complexo, que é o texto literário, né? Então, isso é realmente assim, ó, o entendimento da literatura, ele perpassa não só a leitura, enfim, né, a leitura básica, mas também o entendimento de mundo, né? A questão cultural mesmo em geral, né? Então, fica difícil, assim, às vezes no Brasil. Claro, nós aqui, né, nós vivemos uma realidade um pouco diferente, né? Que bom que a gente vive uma realidade diferente, né? Que as pessoas têm um contato maior com a leitura, seja no jornal, seja na revista, né? E isso, esse tipo de leitura é um passo para se chegar lá, né? Então nós temos essa questão de entendermos que a literatura, o acesso e o convívio com a boa literatura, isso nós precisamos entender mais e mais o quão valioso isso é para a nossa vida, que não é simplesmente um luxo ou algo que não é tão importante. E o acesso, professora Rosiane, você fala então que é importante as pessoas terem acesso a livros. Qual é o problema, a dificuldade hoje? As pessoas não terem vontade de comprar livros, o preço, não terem o hábito de lerem livros? É um pouco de cada coisa, né? Porque sim, o livro é caro, ele é caro, né? Mas hoje em dia a gente tem acesso por outros meios. Por exemplo, a internet, ela tem, né, os seus contras, mas um dos prós da internet é que eu tenho muitos livros, né, que hoje em dia estão em domínio público, que eu posso acessar,
né? Então, não preciso comprar o livro, ele está lá gratuito, né? Outra questão, assim, da questão do acesso ao livro. As pessoas muitas vezes não têm o hábito de ter o livro em casa, né? Enquanto o filho, a filha está na escola, enquanto eles estão na escola, ok, nós temos ali os livros em casa. Mas e depois, né? Onde esses livros eles somem? Uma das coisas que eu sempre comento com os meus alunos é o fato de que quando a gente vai visitar alguém, né, na casa da pessoa, enfim, é muito difícil a gente encontrar nas salas uma estante com livros. É muito difícil. Eu até digo para eles assim, ó, vocês vão encontrar hoje em dia, a maioria das pessoas que a gente convive tem uma TV grande, tela plana, não sei quantas polegadas, né, não sei quantos pixels, enfim, mas um livro, uma estante com livros a gente não encontra. Né? Então é algo que faz, infelizmente, a nossa cultura brasileira ainda não está, né, não tá bem nesse setor aí, né? Outro exemplo que eu dou sempre para os alunos, vão numa loja comprar uma estante de livros, a gente não encontra uma adequada, né? Então, ou tu tem que mandar fazer alguma coisa nesse sentido, né? Senão, tu não encontra realmente, né? Então, tem a questão da cultura mesmo da família, né? Hoje em dia isso está melhorando um pouco. Por exemplo, assim, a gente vê, quando a gente vai, por exemplo, nos aniversários de crianças, muita gente dá livro de presente. Seja uma criança, às vezes a criança nem sabe ler ainda, mas ela recebe livrinhos de presente. Quer dizer, a gente tem que melhorar? Tem, mas algumas coisas já caminharam para o lado bom, né? Então, isso é um incentivo, né? Claro, se a gente fosse pensar no mundo ideal, assim, né? O ideal seria o quê? Que além de ter acesso ao livro, né, a gente poder adquirir o livro mesmo, né, ter em casa o livro, ter uma estante de livros, né, não só de enfeite, claro, né, também para ler o livro, né, que os pais também incentivassem isso. Isso é muito importante, assim, ó. A gente vê, por exemplo, casos assim, ó, quando a criança ela nem sabe ler ainda, tá? Mas ela vê o pai e a mãe lendo. Muitos de nós já vimos assim uma criança que ela é bem engraçadinha até. Ela pega o livro e ela finge que ela está lendo, né? Às vezes até o livro está de ponta cabeça e tal, mas ela finge que ela está achando que aquilo é algo importante, porque o pai ou a mãe estão fazendo, né? Então isso é um incentivo. Ela vai dizer, poxa, é uma atividade legal, meu pai está fazendo, minha mãe está fazendo, meu irmão está fazendo. Né? Então, isso também incentiva. Então, são três coisas. É o acesso ao livro mesmo, a compra, enfim, né? O incentivo em casa, né? E essa mudança de cultura, assim, um paradigma cultural. Quer dizer, eu posso comprar uma TV de não sei quantas polegadas, mas o livro é caro. Né? Quer dizer, a família precisa colocar como prioridade a compra, inclusive, de livros. É bem interessante, professora, essa questão. Realmente, nas casas, uma TV não falta normalmente, né? Mas livros muitas vezes são escassos. No sentido do preparo desse jovem, dessas pessoas para a sua vida adulta, para o mercado de trabalho, ter contato com a literatura, ser uma pessoa que lê, como que isso faz diferença? Vamos dizer que alguém imagine, eu não vou trabalhar com livros, eu vou ter uma atividade mais técnica talvez. A literatura, ela ajuda na vida futura, até mesmo profissional? Pastor, aí a gente entra naquele campo da utilidade, entre aspas, assim, da literatura. Para que serve a literatura na minha vida se eu não vou trabalhar, não vou ser professor, enfim, né? O que eu vou usar o livro, né? Aí é bem a questão do lado humano mesmo, né? Quando eu leio um livro, eu tenho a oportunidade de me colocar no lugar do outro, de me colocar numa situação que, de repente, eu nunca vou viver aquela situação, mas eu sei que tem pessoas ao meu redor que vivem, né? Eu dou exemplo, assim, tem um livro que eu sempre comento com os alunos também, que é o livro chamado Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva é um escritor que na juventude ele sofreu um acidente, né? Enfim, uma brincadeira de juventude, né? E ele ficou paraplégico, né? E nesse livro ele faz assim uma mistura não é bem uma biografia, mas ele ficcionaliza assim essa situação que ele passou.
e conta justamente a história de um jovem, né, que na juventude também ficou paraplégico, enfim, toda a situação que ele passa, porque é uma pessoa de 14, 15 anos que passa por essa situação, quer dizer, tem toda a questão de namoro, dos relacionamentos, né, da própria sexualidade, enfim, da sua autoestima, né, então ele coloca isso abertamente no livro. Quer dizer assim, eu sempre digo para eles o seguinte, ó, eu não tenho ninguém na minha família que é paraplégico, né, se Deus quiser, nunca vou ser, né, então como é que eu vou entender toda a questão da acessibilidade com a pessoa com cadeirante? Como é que eu vou entender assim, por que aquela pessoa, de repente, um dia está meio emburrada e tal, e a gente não entende bem por quê, né? Então, eu tenho que... O livro, ele vai me fazer entrar nesse mundo, né? Eu vou entender o outro. E entendendo o outro, assim, faz toda a diferença, né? Porque eu vou respeitar o outro também. Na sua individualidade, nos seus problemas, né? Nas suas qualidades, nos seus defeitos, né? Eu não vou ficar olhando só para o meu mundo. E isso hoje em dia é muito importante, porque infelizmente assim, ó, as pessoas elas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com o próximo, né? Então a literatura ajuda, inclusive, a entender o mundo, as pessoas, nos leva para além da nossa própria situação. Professora Rosiane Rettinger, professora de literatura, está conversando conosco aqui. Uma coisa bem prática. Muitas vezes nós temos ouvido, eu tenho lido, às vezes até mesmo no jornal, sobre essa questão de que muitos leem, mas não compreendem, não entendem o que está escrito. Como você vê isto? Isso é um problema, é uma situação que existe no Brasil hoje, e talvez o que poderíamos fazer, já comentasse sobre a questão do acesso à literatura, mas como estimular para que as pessoas aproveitem e aprendam de fato a entender o texto. Esse é um caminho assim, ó, que o Brasil ele está tomando, né, mas que tem muito a se percorrer ainda, né? Hoje a gente vive numa sociedade assim, né, que politicamente toda criança deve estar na escola, né? Então, a princípio, ela tem o mínimo, ela tem o básico de entendimento da leitura, ela tem que aprender a ler, tem que aprender a escrever. Então, enquanto é menor de idade, tem que estar na escola. Claro que existem muitos problemas, né? A gente sabe que nem toda escola tem todas as condições, nem todos os professores são formados, né? Nem todos os professores que estão trabalhando têm preparo assim, para justamente trabalhar. Às vezes a situação econômica do local, da cidade também não ajuda muito, né? Então, nós temos percalços no caminho, mas alguma coisa a gente tem, quer dizer, alguém está aprendendo a ler e escrever, ok, né? Até aí, tudo bem. Mas, quando a gente fala do texto literário, a gente está falando de um texto que tem uma complexidade um pouco maior. Quer dizer, uma coisa é eu ler o texto objetivo, que vai me dar uma informação simplesmente. Outra coisa é eu ler um texto que tem mensagem nas entrelinhas. Então, se uma pessoa ela não consegue ler um texto objetivo, como é que ela vai chegar no nível do metafórico, enfim? Então, realmente é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Claro, eu não posso agora cruzar os braços e dizer, não, a situação é difícil, eu não vou fazer nada. Não. É um trabalho do dia a dia do professor, do dia a dia da escola. A escola também tem que estar muito comprometida com isso, né? Isso é o que a gente chama do analfabetismo funcional? Tem. Né? E é uma praga hoje em dia, na verdade, né? Porque muitas pessoas saem da escola ainda nesse nível, né? Então, como eu disse, às vezes a situação não é tão interessante. Também depende, assim, um pouco do investimento, né? Do setor público, enfim, né? Mas é algo que infelizmente está aí, a gente não pode negar, né? Então é aquela pessoa que lê, mas se tu perguntar para ela vai dizer, tá, o que tu leu aí? Ela não sabe dizer. Isso é muito sério, né? Então, para chegar ao nível assim de entender um texto literário, não tem como, tem um caminho por aí, né? Mas é uma luta diária, é uma luta, né, das escolas, é uma luta dos professores. Mas eu acho que uma coisa é importante, assim, tem que ser uma luta da família também, né? A família pensando no bem do seu filho, da sua filha, enfim, né? É uma luta da família também, né? E além de ser algo assim, ó, é uma luta, né? Parece algo árduo e tal, mas é algo bom, né? Como é bom ler um texto, né, agradável, né, que vai me trazer algum ensinamento, vai me trazer alguma mensagem boa, enfim, ou algum texto que mexe comigo, que eu vou ter um outro olhar sobre determinada situação.
né? Eu sempre digo assim, ó, nem sempre o texto ele vai trazer uma mensagem agradável, vai trazer um conforto. Às vezes o desconforto também é necessário para a gente olhar para uma situação de maneira diferente, né?